Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo aqui te contar que Ramon Dias e também a diretoria colorada soltaram nota oficial depois da declaração extremamente polêmica / lamentável do Ramon Dias sobre as mulheres. Para quem não sabe, ele estava reclamando sobre a arbitragem e disse que irá conversar com o presidente porque um clube importante como o Inter não pode ser prejudicado pela arbitragem, que marcou uma falta do mercado no meio do campo. E aí disse, futebol é para homem, não é para menina, é para homem, é preciso estar atento a isso. Obviamente, repercutiu o Brasil inteiro, tá todo mundo falando. E lembrando que em 2024, comandando o Vasco, ele já tinha reclamado que a árbitra do VAR, a Daiane Muniz, era uma mulher e que não poderia o futebol ser decidido por uma mulher. Novamente, uma fala extremamente lamentável. E agora, vem a retratação. Bom, aí cada um vai analisar o que acha dessa retratação. Só que tem alguns bastidores. O Internacional queria que ela fosse feita em vídeo, mas o máximo que saiu foi uma nota do Ramon Dias, dizendo o seguinte: na minha entrevista coletiva após a partida de ontem, usei uma comparação infeliz ao me referir a um lance específico do jogo. Reconheço que me equivoquei na construção do raciocínio e peço desculpas por isso. Precisamos evoluir sempre e que esse episódio sirva como aprendizado. Foi o máximo que fez o senhor Ramon Dias. Mas tem um bastidor, porque o Inter queria mais, e até por conta disso, imagino que saiu uma nota no site do clube, que eu já vou te falar. Esse vídeo é para Zapay. Quer pagar IPVA, licenciamento, multa, qualquer coisa do teu carro, moto, ônibus ou caminhão? A Zapay parcela em até 12 vezes para ti. Se tu parcelar em 10, 11 ou 12 vezes, tu pode usar um código promocional JBFilho20 e ter desconto de 20% nas taxas desse pagamento que normalmente abrem quando tu tem que pagar uma conta em 12 vezes no cartão. Se quiser, baixa o aplicativo para conhecer, isso é de graça. Para fazer consulta pela placa do teu veículo também não custa nada, dá para botar até notificação de multa e só se for usar aí, bota o cartão e usa o meu código promocional. Na descrição, no primeiro comentário, tu conhece Zapay. Gente, o Ramon soltou essa nota, mas o bastidor que nós temos é que o Inter queria mais. O Inter queria que ele ontem mesmo tivesse gravado um vídeo mostrando o seu rosto e falando de uma maneira um pouco mais forte, dizendo, olha, me equivoquei, tenho um pensamento que é passado, eu não posso dizer que futebol é para homem, embora que você possa gostar ou não gostar, o mundo não aceita mais esse tipo de comportamento, e aí as pessoas vão aqui, muita gente mandou, JB ele quis dizer que era, velho, falar no mundo e que está tentando mudar o conceito, que até 1989, no Brasil, no país, no nosso país, tinha uma lei que proibia as mulheres de jogarem futebol profissional e que se acreditou lá atrás, quando Getúlio Vargas proibiu as mulheres, que isso prejudicaria até a fertilidade, que as mulheres não poderiam ter filho, que é uma bobagem sem tamanho e que, além de tudo, se a pessoa quiser jogar futebol e não quiser ter filho, é um problema dela. Mas, enfim, no mundo de hoje, tu falar que futebol é coisa para homem, não para mulher, obviamente não pega bem. E o Inter queria que ele se posicionasse. Ele não se posicionou. Ele, no máximo, se posicionasse em vídeo e de uma maneira mais forte. Ele, no máximo, fez essa nota que foi pro story do Instagram dele. E aqui vem algumas questões. Havia pessoas, eu tinha de pessoas internamente dizendo, olha, o Inter ontem, depois do jogo, não cogitava, o Bisol falou isso, não cogitava demitir o Ramon Dias. Mas, diante dessa repercussão e sabendo quanto essa diretoria, ela pensa na rede social, ela se liga do que está sendo falado na rede social e a repercussão estava grande, chegou-se a dizer, olha, não duvide que os caras caiam. Não duvide que o Ramon caia por conta disso. Era uma projeção, não se confirmou, provavelmente ele não vai cair. O que vai acontecer, e já aconteceu, é o Inter se manifestando de maneira mais forte. Soltou uma nota oficial que está no site, dizendo que o Ramon fez uma comparação infeliz, ele reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido, dizendo que vai evoluir e vai servir como aprendizado o que aconteceu. O Inter reafirma o seu compromisso, respeito às mulheres, e aí fala sobre a sua luta e tudo mais, que o Inter é sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, reforça o seu compromisso de inclusão, respeito e tudo mais. Enfim, gente, o bastidor colorado tá pegando fogo. Eu vou citar aqui algumas informações. Nós tínhamos, antes do jogo, que a partir de agora todo dirigente iria falar, que o Inter teve o Bisol falando numa primeira rodada, depois lá contra o Vitória, falou o Mazuco e agora seria o D'Alessandro.
O D'Alessandro não foi colocado para falar depois desta partida contra o Bahia por conta de um risco que poderia acontecer. A gente sabe que o D'Alessandro é muito epidérmico e o Internacional empatou um jogo, tinha protesto do lado de fora, tinha uma cobrança forte da imprensa. Ali se imaginou o seguinte, o D'Alessandro está muito pilhado, o D'Alessandro pode cair numa casca de banana, falar uma frase que fosse equivocada. E, portanto, o Bisol, que estava mais calmo, mais tranquilo, foi para a entrevista coletiva. As falas do Mazuco, por exemplo, não caíram bem depois do jogo contra o Sport. O Inter sabe que ele não foi bem, que ele estava nervoso, que ele falou coisas como: eu não entendo vocês, a ânsia de vocês que a gente reconheça e tal. Cara, a ânsia que a gente reconheça a realidade. Sim, pô, reconhecer a realidade é o começo, né? Reconhecer que o Inter tá mal é o começo de tudo. O Mazuco não foi bem, o Inter sabe. Para não ter uma nova declaração fora de ordem, principalmente o D'Alessandro com a sua epidermia, bastante nervoso com os fatos, pudesse piorar o ambiente. Para ajudar, por exemplo, alguns repórteres foram vetados de perguntar. Tinha repórter, por exemplo, eu conheço um, que queria fazer uma pergunta para o Ramon e depois para o Bisol, dizendo: olha, tem um fato aqui, é óbvio que essa declaração não vai pegar bem com as mulheres, o que vocês podem falar? Foi vetado. O Inter reconhece que poderia pelo menos ter deixado que se falasse sobre esse assunto na entrevista até para se corrigir ele mesmo. Outra, o repórter Leonardo Sonda, da TV Bandeirantes, relata, inclusive, que ele queria perguntar, ele estava trabalhando pela rádio, pela TV Bandeirantes, um repórter da Band já tinha feito pergunta pela rádio, ele queria fazer pela televisão, porque ele estava gerando matéria para a televisão, e ele foi impedido. E ele criticou a assessoria de imprensa, até de uma maneira forte, é verdade, mas um dos assessores do Internacional o chamou para porrada do lado de fora do estádio Beira-Rio. Comportamento que, vamos combinar aqui, não é o mais correto a ser feito, não é lúcido que alguém fale, embora ele tenha total direito de cobrar esse cara dizendo: poxa, pra que dar um pau escancarado na assessoria de imprensa do Inter? Fala no privado, vamos conversar e tal, trocar ideia. Os assessores atuais do Inter são muito solícitos com isso. Mas chamar alguém pra briga no lado de fora do Beira-Rio não é necessariamente algo correto a ser feito. Mas vamos lá, o Inter tá no bastidor muito nervoso. Algo que é praxe, que as pessoas já nem levam tanto em consideração, mas na súmula, o árbitro da partida relatou que tanto o presidente Alessandro Barcelos quanto o D'Alessandro lhe cobraram. Quando ele estava na zona mista, foi pelo D'Alessandro cobrado, e o D'Alessandro dizia de forma ostensiva e desrespeitosa, segundo a súmula do árbitro, falando: no jogo contra o Sport você deu 8 cartões amarelos para nós, tem que ter critério. Em seguida, o presidente Barcelos foi para ele e disse: você está perto para decidir, aí é chamado e muda a decisão. Ele falou isso pro Torezin, pro árbitro da partida, porque ele estava do lado onde aconteceu a falta, a suposta falta do Bernabé, e aí, que eu não achei falta, não achei, para mim o gol foi legal, e aí ele deu o lance, depois viu no VAR e mudou de opinião, mesmo que estava perto do lance. O Inter tá reclamando para isso. Provavelmente o D'Alessandro e o presidente Barcelos vão ser punidos aí no STJD, ou vão ir... Também eles não xingaram ninguém, eles foram mais ostensivos. Mas enfim, aquela pressão da arbitragem de nervosismo que a gente sabe que está. Gaveta do JB aqui, ninguém falou do pênalti, claríssimo na minha visão, do Bernabé, que meteu, não é jogo de corpo aquilo, o Bernabé meteu o cotovelo nas costas do jogador do Bahia, o Bahia saiu reclamando da arbitragem, o Inter saiu reclamando da arbitragem. E na minha visão, os dois têm pontos para reclamar, mas os dois também foram favorecidos em dois momentos. Então, 0-0, bola ao centro. Mas enfim, tudo que se fala no bastidor colorado. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.